carinho a minha esposa, meu filho Alain, minha família, que estão em casa participando deste trabalho. Pois sim, abramos as nossas Bíblias na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos 12 ao 14. Romanos 6, 12 ao 14, aonde podemos ler: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém. Podeis voltar aos vossos assentos, você em casa, mantenha, por favor, a Bíblia aberta, e nesta manhã eu quero vos falar sobre o tema livres do pecado pela graça. Livre do pecado pela graça. A Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, e este pecado passou para todos os homens, mas também por um só homem entrou a graça, e pela graça a salvação e o direito do homem se tornar filho de Deus e entrar na cidade santa pela porta. Esta manhã eu quero que você saiba que este encontro seu com Cristo lhe tornou uma pessoa livre do pecado. E essa liberdade foi conquistada por nós ali no Calvário. Isto quer dizer, devemos sim estarmos posicionados com Cristo ao lado da vida, porque a vida é o próprio Senhor Jesus. E para isto, você precisa oferecer a Deus, para o uso dele, o seu ser completo, espírito, alma e corpo, plenamente precisa estar irrepreensível para servi-lo, adorá-lo. Nós que deixamos tudo para trás, porque a cruz nos levou, pela cruz Cristo levou sobre ele todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. O profeta Isaías vai dizer: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Paulo, escrevendo aos Colossenses 2:14, ele diz: tendo, a saber, Jesus, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, escravando na cruz. Ou seja, foi ali quando ele disse estar consumado, que ele removeu, que ele tirou, ele tomou para si, para que você pudesse do outro lado sair livre. E a gente não pode deixar de lembrar que naquele momento, quando ele estava diante de Pilatos, Pilatos fez uma pergunta à multidão: que quereis vós que solteis, Cristo ou Barrabás? Os sacerdotes influenciaram o povo e o povo gritou: solta Barrabás. Meus amados e queridos irmãos, os homens e as pessoas não sabiam o que estava falando, de sorte que Cristo diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Porque Cristo estava ali exatamente para sarar o homem no espírito, na alma e no corpo. E João vai dizer no capítulo 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no 36,
E se a verdade vos libertar, e se o Senhor vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E no mesmo livro, no capítulo 14, versículo 6, Jesus se declara: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esta liberdade era necessário passado, é necessário presente e é necessário futuro. Foi para isto, em nome do amor, que o Pai enviou seu único Filho para nos substituir no Calvário. E João no 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não sofra, mas tenha a vida eterna. Exatamente este amor que levou Deus a fazer uma entrega do que ele tinha de melhor, o seu único Filho. E o Senhor veio para que o homem pudesse encontrar de volta o caminho do paraíso que Adão havia perdido e de lá sido expulso, porque foi enganado pela serpente e tornou-se escravo do pecado, do mundo e do diabo. Agora vem Jesus para que o homem pudesse ser livre, e livre sem custo algum, livre através da graça. E o que é a graça? É um favor imerecível de Deus. A Bíblia vai dizer que pela graça somos salvos. Isto não vem de vós, isso não vem do homem para que ele não se glorie. A graça é um presente de Deus. Ninguém pode ser salvo por meio de obras, ninguém pode ser salvo por meio de uma religião, ninguém pode ser salvo por meio de um sacrifício ou por meio de qualquer outra coisa. Não foi pela graça, foi através da graça que o Senhor nos encontrou e nos deu este presente para a salvação de Deus. Livres do pecado somos nós, e isto pela graça. Glória a Deus. A primeira coisa que eu quero que você entenda sobre liberdade pela graça é a consagração do corpo mortal. Este corpo que é mortal, glória a Deus. Este corpo que é pó, ele tornará o pó. Portanto, você não é apenas matéria, você é um espírito, possui uma alma e habita em um corpo. E a morte apenas separa o que é matéria do que é espiritual. Contudo, amados irmãos, quando a Bíblia fala do corpo mortal, fala deste invólucro que através dele nós manifestamos o nosso homem interior. Glória a Deus. Então, entendemos que o pecado, ele opera por meio do corpo. O pecado opera por meio do corpo no mundo físico. Isto é, através da natureza humana. Da mesma sorte, o corpo poderá ser consagrado a Deus. Você pode usar o corpo tanto para o bem, como usar para o mal. Você pode ter o corpo tanto dirigido pela vontade de Deus, como pode ter o corpo dirigido pela sua própria vontade. Escute o que Paulo disse escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Pode também ser dedicado ao pecado. Pode sim, por si só, visto que é controlado pela mente. Isto é, o próprio corpo. Mas Romanos capítulo 12, você vai entender a revelação de Deus através da palavra. Veja só como ele escreveu: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso
culto racional. Ou seja, Paulo está orientando a que o crente apresente o seu corpo. Que corpo? Corpo mortal, corpo físico, por sacrifício, vivo, santo e agradável, porque esta é a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então observe que, da mesma sorte que o corpo pode ser consagrado a Deus, glória a Deus, ele pode também ser consagrado ao pecado. Porém, quando o pecado domina a mente do homem, o pecado controla as suas ações, ou seja, as ações do corpo. Louvado seja o nome do Senhor. E é por esta razão que o homem pratica o pecado. É por esta razão que o homem ama o pecado. É por esta razão que o homem serve ao pecado. É por esta razão que o homem, ele se entrega às paixões da carne. Capítulo 6, versículo 12 da carta aos Romanos, Paulo diz a seguinte escritura: não reine. Reinar significa governar. Paulo está dizendo assim: não deixe que o seu corpo seja governado pelo pecado. Então ele começa a sua fala dizendo: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Que coisa tremenda esta advertência do apóstolo, em não deixar que o nosso corpo seja governado pelo pecado. Por quê? Porque o pecado tem salário, e o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Salvador. E é por esta razão que você, meu irmão, que você, meu amigo, precisa consagrar o seu corpo mortal a Deus. Então você deve fazer uma entrega do seu corpo mortal a Deus, para que não reine, não domine o pecado em sua vida. Você lembra aonde Eva, aonde Adão, eles moravam? No paraíso, no melhor lugar do mundo. E por que eles perderam o paraíso? Porque deixaram que o pecado reinasse no corpo dele. E aonde estava Deus? Estava lá também. E por que não Deus não impediu? Porque, escute, você que está em casa, olha para mim agora. Sabe por que Deus não impediu? Porque Deus respeita o livre arbítrio do homem. Glória a Deus. Você tem a livre escolha de decidir o que é melhor para você, o que você quer. Agora, Deus faz o quê? Através do Espírito Santo, Ele mostra a você o melhor caminho. Ele orienta você às melhores decisões, mas cabe a você dizer o seu sim ou dizer o seu não. E através das suas atitudes que o seu corpo vai responder a expectativa da vida. Se você decidir pelo pecado, você será um pecador. Se você decidir por Cristo, você será um santo para a glória do nome do Senhor. Então consagre o seu corpo mortal ao Senhor, porque o que é mortal, preste atenção, o que é mortal, o Senhor vai revestir da imortalidade e dá um corpo igual ou semelhante ao corpo de Cristo, o nosso Salvador. Livres do pecado pela graça de Deus. Portanto, Paulo disse: não reine, não governe, não deixe o pecado te dominar. Portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões e os seus desejos. Exemplo. Deixa eu fechar esse ponto com um exemplo de Caim. Caim sentiu tanta inveja de Abel, porque Abel era o seu irmão, filho do mesmo pai e da mesma mãe. E Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a de Caim. E por que não?
E alguns disseram, não, é porque a de Abel foi um cordeiro, a de Caim foi... Não. O problema não estava na oferta, mas no ofertante. É porque Deus olhou para o coração de Abel e viu um coração limpo, puro, sincero. E olhou para o coração de Caim, viu um coração sujo, cheio de pecado, de má vontade, de ódio. Glória a Deus. Então Deus não aceitou. E ele ficou irado. E Deus disse, olha, Caim, se porventura você não fizer o bem, isso não lhe será bom? Então não deixe que o pecado te domine, porque ele está às tuas portas. E o que ele fez? Ele chamou seu irmão, levou para o campo e matou o seu irmão. Glória a Deus. Então ele se deixou dominar pelas paixões carnais. Então ele era um homem que se deixou dominar, deixou reinar ou governar o pecado em sua vida. Por isso ele matou o seu irmão. E tem muitos outros exemplos na Bíblia. Em segundo lugar, a vida exterior. A vida exterior deve corresponder à vida interior. Versículo 13, escute como é que está escrito. Não ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como instrumento, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Vamos entender isto aí. Paulo está falando de comportamento. Paulo está falando de procedimento. Paulo está falando de caráter. Então, ele orienta o crente a convidar, a oferecer o seu corpo para servir a Deus. Então ele orienta o crente aqui, olha, pega o seu corpo, coloque nas mãos de Deus para servir a Deus. É isso que ele está mostrando. E ele diz mais, da mesma forma que a nossa vida interior foi salva, também a nossa vida exterior. Glória a Deus. Como foi salvo a interior, também é a exterior. 2 Coríntios 5 e 17, nós encontramos aquele texto áureo do Shalom. 2 Coríntios 5 e 17 é um texto muito conhecido. Diz o seguinte, diz a seguinte escritura, e assim, desta maneira, desta forma, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Então observe que Paulo está dizendo, da mesma maneira, glória a Deus, que a nossa vida interior foi salva, também a nossa vida exterior. Ou seja, o que é interior se exterioriza. Glória a Deus. Alguém sim pode vê-lo no seu bairro, na sua rua, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, e dizer, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é um moço e é uma moça de Deus. Por quê? Você é identificado. Porque o salvo, eu estou dizendo o salvo, não estou dizendo o crente. Glória a Deus, estou dizendo o salvo é identificado pelo seu exterior também. Porque o exterior dele vai refletir o seu interior. Glória a Deus. Aleluia. Então, a vida exterior precisa sim corresponder à nossa vida interior. Se eu sou salvo, a Bíblia diz que eu sou luz do mundo, e luz brilha, ilumina, dissipa as trevas. Se eu sou salvo, eu sou o quê? Sal da terra. Alguém vai querer, gostar, ter prazer de estar comigo, de falar comigo, de conversar comigo, porque vai ouvir aconselhamentos, palavras boas, orientações, direção. E uma pessoa
que não é salva, o que vai sair da boca desta pessoa? Pornografia, palavrão, ameaças e tantas outras coisas. Ah, mas eu conheço, pastor, um crente que faz isso, aquilo e aquilo. Ah, ele é crente, mas ele ainda não é salvo. E a Bíblia diz que nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas eu estou falando de alguém que está livre do pecado pela graça de Deus. Aleluia. Jesus Cristo, ele veio ao mundo buscar e salvar os que se havia perdido, dos quais, disse Paulo, eu sou um principal. E quando ele veio, que tornou o homem livre do pecado, este homem recebe a graça, e é pela graça que ele é salvo. E uma vez salvo, ele tem o seu corpo consagrado a Deus, ele tem a sua vida transformada por Deus, e ele tem a sua fé em Deus. Observe esses passos, observe essa revelação de alguém que é livre. O corpo é consagrado a Deus, através do corpo, através da fala, através das vestes, através da forma de andar e ser, você vai saber que é uma pessoa livre do pecado. É simples assim. A vida exterior de alguém que se intitula crente, se não corresponder ou se não revelar uma vida diferente, santa e poderosa, esta pessoa está mentindo. Está mentindo. A própria Bíblia vai revelar isto. O próprio apóstolo João vai mostrar isso na sua epístola. Aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, está no pecado. Então, os filhos de Deus não têm ódio no coração. Os filhos de Deus são perdoadores, eles perdoam as ofensas, não retribuem o mal por mal. Os filhos de Deus são diferentes, andam diferente, vivem diferente, falam diferente, agem diferente. Por quê? Porque são filhos de Deus. Glória a Deus. Então escute, da mesma forma que a nossa vida interior foi salva, também a nossa vida exterior. Glória a Deus. Por quê? Porque há uma reciprocidade, há um reflexo do homem interior. Glória a Deus. O nosso exterior, ele vai sempre refletir o nosso interior. Alguém, por disciplina própria, preste atenção, para você não ser enganado. Alguém por disciplina própria pode até fingir uma qualidade que não possui. É aquilo que nós chamamos pessoas de fachada, né? Que dá o tapinha, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus. Então ela está fingindo uma qualidade que não tem. Mas como é que eu vou saber, pastor? O tempo. A convivência. Aí vem o apóstolo João e diz, aquele que diz estar nele, a saber, em Cristo, deve andar como ele andou. Então você vai conhecer um crente, uma pessoa salva, você vai conhecer, disse Jesus, pelos frutos. Os frutos que nós produzimos vai dizer quem nós somos. Você não vai conhecer o pastor Arnóbio através das lives, das suas mensagens, não. Você vai conhecer o pastor Arnóbio vindo no convívio dele, observando a vida dele, vigiando a vida dele, se escondendo por trás das árvores para ver o que é que ele faz fora da igreja. Glória a Deus. Aí sim, você vai dizer, não, pastor Arnóbio é um homem de bem. Pastor Arnóbio não entra em motel com mulher de ninguém, nem com ninguém. Pastor Arnóbio não anda em lugares obscuros, não. É um homem de Deus. Por quê? Porque você viu, você procurou, você investigou, você olhou, disse, é um homem de Deus. Ora, irmãos, não foi à toa que aquela mulher chamou o marido e disse, olha, eu tenho observado. Em outra tradução, vejo. Esse vejo significa, eu estou há muito tempo observando este homem. E eu percebi uma coisa, o marido que foi? É um santo homem
de Deus. Por isso o marido diz, faça um quarto para ele, eu quero ele ser hóspede da minha casa, eu quero ter a honra de tê-lo na minha casa. Se ele não fosse um homem de Deus, cara, conversando, rapaz. O que é que você tem, mulher, que está olhando para esse homem? Mas ela estava olhando para quê? Na verdade, ela estava olhando para Deus na vida daquele homem. Porque os homens não estão interessados em homens, mas os homens estão interessados e precisando de Deus. E aonde vai encontrar e deve encontrar Deus? Em minha vida, na vida dos salvos. Louvado seja o nome do Senhor. É pela graça que nós somos salvos. Isso não vem do homem, não vem de vós, mas é dom de Deus. E é através da graça que eu sou livre. Que você que está em casa, que é salvo, também pode dizer, eu sou livre. Eu sou livre. O pecado não me domina. Não que sejamos perfeitos, não. Porque vai aparecer o gaiato, vai dizer, mas todo mundo é pecador. Mas a Bíblia vai e diz assim, ó, quem peca é do diabo. Você diz, pastor, está na Bíblia? Está na Bíblia. Mas vai dizer também a mesma Bíblia que diz quem peca é do diabo, vai dizer, ninguém pode dizer que não peca. Você diz, então a Bíblia está se contradizendo. Não, está se contradizendo não. Porque existem duas formas de pecado. Glória a Deus. Existe aquela pessoa que tem prazer no pecado. Peca porque gosta. Ah, eu quero. E tem aquele não. Desliza um pouquinho, faltou a vigilância, de repente, quando se deu conta, pecou. E quando peca, o salvo quando peca, ele se prostra, cai de joelho, chora. Senhor, tem misericórdia de mim, eu não queria fazer isto, Senhor. Por que eu fui fazer? Aí corre para o pastor, pastor, pequei. E eu quero ir para o céu. O salvo sabe que o pecado impede ele entrar no céu. Ele é livre e não quer voltar a ser escravo. Glória a Deus. Aí ele confessa, deixa, alcança a misericórdia e toma o rumo para o céu. Mas tem outros não, que tem prazer no pecado e nunca confessa, mas alguém descobre, entrega, ele vai lá. E diz, foi verdade, então vai ter que ser disciplinado. E tem que ser, precisa. Glória a Deus. Aleluia. Essas pessoas são aquelas que Jesus Cristo mostrou. São aquelas que Jesus Cristo mostrou. E que aquelas pessoas que Cristo mostrou, que estava no caminho para o céu, tomou um atalho e não chegou na porta. Chegou no muro. Chegou no muro e disse, eu vou voltar tudo isso, por nada, pulou o muro. Quando pulou o muro, chegou o dono da festa. Olhou e disse, como foi que você entrou aqui sem ter veste nupcial? Ele emudeceu. E o dono chamou os guarda-costas, ele disse, pega esse camarada que está sem veste, joga ele do lado de fora, nas trevas exteriores. Aleluia. Queridos, escute, seja livre. E quem é livre, consagra o corpo para a glória de Deus. A vida exterior reflete o que é interior. E tem fé. A confiança é na graça libertadora do Senhor Jesus Cristo. Versículo 14 do texto que estamos lendo. Versículo 14 diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Escute, a graça é a provisão divina oferecida por Jesus no Calvário como meio de libertação do pecado. Glória a Deus. É a graça que vai mostrar o caminho que leva o homem a Deus. Somente a graça. A religião apresenta normas, regras. A graça, amor. Escute. Aleluia. Nós temos inimigos. Inimigos. O mundo, a carne e o diabo. São os três maiores inimigos do ser humano. Mas a graça salvadora
do Senhor Jesus Cristo é para nos tornar livre. Livre do que, pastor? Livre do pecado, para ele não reinar nem no nosso espírito, porque o nosso espírito é a nossa parte interior, espiritual, real, que está em conexão ou em sintonia com o mundo espiritual, com Deus, através do Espírito Santo. É com o Espírito que a gente fala e conversa com Deus, porque Deus é Espírito. Lá em Samaria, Jesus disse que aquela mulher chegaria um dia em que os verdadeiros adoradores o adorariam em espírito e em verdade. Então é exatamente com o nosso espírito que nós temos a sensibilidade. É através do nosso espírito ligado ao Espírito Santo que a gente para. Você já viu o crente parar e dizer assim: Deus acabou de falar comigo. Aí a pessoa que não entende, como é que Deus falou com ele? É porque o Espírito Santo em nós fala ao Espírito nosso que está em nós. O Espírito do homem, uma das suas faculdades é consciência no reino invisível. Louvado seja Deus. Então, a graça nos liberta, exatamente, ou liberta o nosso espírito da prisão do pecado. Ou seja, a consciência morta, a insensibilidade, a indiferença. Quando você ver essas características em qualquer pessoa, você vai entender que não é uma pessoa liberta, ainda que com uma igreja, ou em uma igreja. Glória a Deus. Quando você vê uma pessoa cheia de ódio, o espírito ainda não está liberto. Por quê? Porque Deus é amor. O Espírito Santo, o fruto do Espírito se chama amor. Então quem ama não pode odiar, porque de uma mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Ou você ama ou você odeia. Então quem tem Jesus no coração tem amor, e quem não tem amor não tem Jesus no coração. É fruto, e uma árvore se conhece pelos frutos que ela produz. Espírito livre é o adorador. Aleluia. Quando a gente fala em adorador, a primeira ideia são os cantores. Não se reporta única e estritamente aos cantores. Aleluia. Veja uma mulher, a mulher samaritana. Aquela mulher, naquele encontro com Jesus, um milagre aconteceu. Ela tornou-se nova criatura. E foi exatamente em cima daquilo que o Senhor falou com ela, das palavras, porque palavras geram vidas e palavras geram morte. Ela foi para a cidade e convenceu a cidade a vir conhecer a Jesus. E todos vieram, glória a Deus, porque a mulher, na sua fala, ela com tanta veemência transmitiu as palavras de Jesus que o povo disse: precisamos conhecer este Jesus. Isto é uma prova de que aquela mulher já não era a mesma. Glória a Deus. Quando nós nascemos de novo, quando nós somos livres pela graça, o nosso espírito ganha força. Aleluia. E o que a gente fala tem peso, tem poder. Livre na nossa alma. A nossa alma é a sede das nossas emoções. E a nossa alma vai sempre fazer a vontade ou do espírito ou da carne. Isso de acordo com quem está mandando em nossas vidas. Quem está mandando na sua vida, meu irmão? Quem está mandando na sua vida, meu amigo? Se Deus está mandando na sua vida, você vai fazer o que? A vontade de Deus. Se a carne está mandando na sua vida, você vai fazer a vontade do mundo, a vontade do diabo, e nunca a vontade de Deus. Você pode até saber sobre Deus, mas a sua alma é o que na linguagem popular é falado.
Sua alma é suja. Mas a Bíblia diz, é maculada. Mas a Bíblia diz, é manchada pelo pecado. Você é escravo do pecado. Por que é que o homem fuma? Ah, pastor, porque é algo que eu gosto. É algo que eu gosto. E se eu disser que você não fuma, não é porque você gosta. Mas eu tenho prazer. Sim, eu sei o que é isso. Eu fui escravo também muitos anos. Glória a Deus. Você fuma não é pelo prazer de fumar. Não é porque você tornou-se o quê? Um dependente, um viciado. Eu comecei com 12 anos de idade, com um trago. Um trago que minha tia pediu para acender um cigarro para ela. Foi um trago, bastou um trago. O diabo precisa apenas... E eu tornei-me escravo. E eu era influenciado de tal maneira que eu tinha prazer e dizia porque era que eu gostava. Claro que você não gosta. Como é, pastor? O senhor pode provar. É simples. Você gostaria de ser um tuberculoso? Você teria prazer em ser tuberculoso? Não. O cigarro torna você um tuberculoso. Ele vai fechando os seus pulmões todinho até chegar o momento que você está um tuberculoso. Que não tem mais jeito. Que você fica... O cigarro ou o tabaco... Ele leva o homem a quê? A perder. Primeiro, o mau cheiro que ele produz. Mas ele não sente. Ele pensa que está cheiroso. Não, está fedido mesmo. Eu descobri isso depois que deixei. Depois que me tornei livre. Mas deixa o homem mal cheiroso. Eu tinha marcas até nos dedos. Os dedos eram amarelados do cigarro. Glória a Deus. Então o cigarro faz isso. Torna o homem um escravo. E leva o homem ao quê? A ficar doente. Então há muitos tipos de enfermidades ou de doenças que levam o homem. Eu tenho familiares, vários familiares. Minha própria mãe morreu por conta do cigarro. Minha tia, meu primo, muita gente morreu. Todos por conta do vício. Mas o homem faz com aquilo com tanto prazer e com tanta alegria. Por quê? Porque ele é um escravo. E ele não sabe como largar aquilo. Ah, no dia que eu quiser deixar, eu deixo. Deixa não. Não deixa. Esse eu deixo é de boca para fora. Mas na hora, tem pessoas que se ficar um dia sem fumar, tem até dor de cabeça, enxaqueca, adoece. Glória a Deus, cigarro, vício, enfim, todas as pessoas dependentes são escravos, mas Jesus Cristo veio por amor a você para lhe tornar livre e para você não morrer nesta situação. Livre a sua alma. Ele quer que sua alma seja projeto de Deus para a glória do Senhor e reflexo dele aqui na terra. Aleluia. E o corpo? O corpo, glória a Deus, está representado em nós através dos sentidos. Se os teus olhos forem bons, a Bíblia diz que todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará nas trevas. Porque os olhos são as janelas do corpo. Glória a Deus. E por aí vai. Então, o que Paulo está dizendo é, o pecado não terá domínio sobre vós. Porque você não está debaixo da lei, ou seja, do jugo, mas debaixo da graça. É esta graça que leva você a confiar no poder libertador de Deus através da pessoa do Espírito Santo, que traz de Deus este presente. E o presente de Deus é completo. A primeira coisa que o Espírito Santo faz na sua vida, ou que fez na sua vida, que quer fazer na vida de quem está mais distante de mim me ouvindo. A primeira ação do Espírito Santo é convencê-lo. Convencer do quê? Do pecado, do juízo e da justiça. Pecado, justiça e juízo. Pecado. O que é pecado é ofensa a Deus. O que é pecado é desobediência a Deus. O que é pecado é errar o alvo. Justiça, Deus é justo. Deus vai dar aquilo pela qual você conquistou ou recebeu como conquista, que foi no caso o Calvário. E juízo, Deus há de julgar vivos
e mortos. Glória a Deus. Então quem chegou no Calvário, pecando, matando, roubando, se prostituindo, quem chegou no Calvário, todos os seus pecados foram julgados no Calvário. E o Senhor pegou todo o lixo, toda a bagagem, toda a bagunça da tua vida e lançou no lago do esquecimento para nunca mais lembrar. Então você pecou, foi pecador até aquele dia, passou da cruz, você agora é um santo. E agora, como santo, você está caminhando para o céu. Primeira ação do Espírito é essa: falar, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Depois que ele convencer, aí vem a sua parte. Você diz sim ou não para Jesus. Aí você diz sim. Aí agora o Senhor vem e diz: bom, deu sim? Deu sim. Então sela. Coloca o meu selo. Pá. Qual é o selo de Deus? É o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo vem e entra na tua vida. Aí o Espírito vai começar a falar com você. Dizer: olha, a partir de hoje, você é nova criatura. Isso aqui, esse caminho é largo, é espaçoso. Observe quem está andando por ele. Como vive, como anda, o que faz, como se comporta. Veja quantas pessoas injustiçadas, quantas pessoas escravas, quantas pessoas que estão morrendo, quantas pessoas que estão... Então, esse caminho, você quer este caminho para você? Você vai olhar, avaliar, dizer: não, quero não. Aí diz: olha aí aquele aqui. Esse aqui é estreito, é apertado, parece ser tão difícil. Você diz: pode ser muito difícil. Mas o Senhor diz: olha, por esse aqui, eu vou com você. Eu vou com você. Você quer que eu vá com você? Ah, Senhor, eu quero. Ah, o Senhor põe a mão no teu ombro. Sinta o Senhor pondo a mão no seu ombro agora. Sinta no seu lar aí o Senhor pondo a mão no seu ombro e dizendo: vamos, eu vou andar com você. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Você não quer ir conhecer o Pai? Você não quer ir para o céu? Então, o único caminho para o céu sou eu. Então eu vou levar você lá. Glória a Deus. E para concluir, aleluia, você já está selado. Já tem o Espírito Santo. Já está livre do pecado pela graça. Aí o Senhor vai te dizer, no terceiro momento ele vai te dizer: olha, você não vai precisar ter medo, porque o que está em você é maior do que o que está no mundo. E eu vou te dar autoridade, eu vou te dar poder, porque inimigos se levantarão contra você por causa do meu nome, por causa da minha palavra, por causa do seu testemunho. Lembra de João lá em Pátimos? Ele diz: olha, meus irmãos, amigos e companheiros, eu estou aqui por causa da palavra e do meu testemunho. Glória a Deus. Por isso eu estou aqui asilado em Pátimos, mas estou feliz porque o Senhor não me desamparou. E de repente, ele ouviu uma voz poderosa, como voz de muitas cachoeiras, que falava com ele: João. Ele virou-se para ver quem falava com ele. E quando ele virou-se para ver quem falava com ele, ele viu a glória, a manifestação da glória, através de 7 castiçais de ouro, que revela na nossa visão espiritual bíblica, revela a igreja na sua plenitude, na sua totalidade. 7 igrejas. E quando ele olhou direitinho, no meio da igreja, ele viu um. E quando ele observou este um que estava no meio, ele disse: era semelhante ao Filho do Homem. Aleluia. Jesus estava no meio. E quando manifestou a sua glória, João não aguentou e caiu como morto por terra. Mas o Senhor se aproximou dele e disse: João, João, eu sou aquele que estive morto. Mas olha para mim, João. Eu estou vivo, 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 vivo para sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. E não esqueçam de receber do Senhor esta liberdade do pecado pela graça. Pastor, o que é que eu faço? Aonde você estiver agora, você manda mensagem:
pastor, ouvi a mensagem. Fui tocado pelo Espírito Santo e estou entregando a minha vida para ti. Aí você coloca o seu nome e diz que você fez a sua decisão. E eu te digo, se não vermos mais, nos encontraremos lá no céu. Porque é Jesus que nos salva, perdoando os nossos pecados, esquecendo todos os nossos erros, escrevendo o nosso nome no livro da vida. E Ele já foi, preparou morada para mim e para você, mas Ele vai vir nos buscar. E quando o arrebatamento da igreja acontecer, subiremos ao encontro dEle. Mas, se ainda não acontecer o arrebatamento ainda hoje, e alguém tiver que ir hoje, mas já se encontra com Ele lá no céu. Que Deus em Cristo te abençoe, e certamente nós estamos aqui esperando a tua tomada de decisão. E pela sua tomada de decisão, o pastor Márcio vai dar continuidade ao trabalho e ele vai exatamente depois anunciar e orar por você em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus em Cristo Jesus abençoe. Continue conosco, ouvindo as nossas cantoras, belos hinos. Deus tem abençoado o nosso louvor através dessas santas mulheres e jovens de Deus que cooperam conosco, que eu deixo o meu carinho, o meu abraço. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E o nosso irmão também, falei das meninas, mas tem lá um rapaz abençoado. Obrigado, Deus abençoe. Glória a Deus, programa Louvor e Palavra. Está aí o nosso pastor, mensagem poderosa da palavra de Deus. Tem alguém para Jesus nesta manhã? Coloca aí, eu aceito, estaremos orando por você. A sua vida é valiosa para Deus, você é importante para o Senhor, você aprendeu a como vencer o pecado através de Jesus Cristo, através da sua palavra poderosa, a qual o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Se houver alguém que aceitar Jesus, coloque eu aceito, estaremos orando.